Muito bem, gente, a nossa convidada de hoje é a Cleila Elvira Lira. Essa profissional hoje aqui conosco, ela é psicóloga, com mestrado em Sociologia das Organizações. A Cleila atualmente é diretora da Coradin & Lira, consultoria organizacional, e a Cleila atua há mais de 30 anos em consultoria para o desenvolvimento de pessoas e organizações, e há 13 anos como counseling e também como coach executivo e profissional. Ela é professora de pós-graduação da FAI Business e está aqui hoje para nos responder perguntas sobre esse tema. Quando procurar um coach? Cleila, tudo bem contigo? Tudo. Seja bem-vinda. Obrigada. Quando que eu devo procurar? Quando empresas devem procurar um coach? Você já fez a distinção que eu precisava para começar a explicar. Você falou nós e as empresas. Porque tem, veja só, dois grandes ramos, existem muitos, na verdade, mas eu vou aglutinar em dois, que é o que a gente chama de coaching de vida, ou life coaching, que são as pessoas individuais que vão procurar quando elas têm alguma questão em relação à vida delas. Eu posso ter o meu life coaching. Exatamente. Então. Ok. E também tem o coaching que é o coach profissional, que tem vários nomes. Coach executivo, coaching de liderança, coaching de desenvolvimento, e que ele acontece geralmente, justamente, contratado por uma organização. Eu vou explicar um pouquinho mais, tá bom? Claro. Cada um. Então, o coach profissional, a pessoa busca um desenvolvimento. Na verdade, o contrato, o escopo, tem a ver com uma organização, que geralmente um contrato feito em 4 partes, onde está alguém do RH que convida, um coach, que é o nome que a gente dá, que é a pessoa que vai receber, o coach e o superior dessa pessoa que vão participar de um processo de coaching. Na verdade, eles vão trabalhar com a ideia do contrato, definir objetivos e para que o processo aconteça. É sempre envolvido com a ideia do desenvolvimento. Coaching profissional tem a ver com desenvolvimento. É um processo que outras pessoas já falaram aqui, mediano ou curto, e tem um objetivo definido, então. Ele tem início, meio e fim? Tem. E ele pode ser contratado a qualquer momento da empresa? Pode. Posso. Por demandas, por necessidades? Sim, geralmente o que acontece é que há alguma, por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma pessoa, ela vai mudar de posição dentro da organização, vai assumir uma gerência mais complexa do que aquela que ela estava. Perfeito. Nesse momento, há uma necessidade dele repensar a sua condição de gestão. Uma adaptação. Por exemplo, ele tem que deixar de fazer coisas que ele fazia com muita habilidade e tem que assimilar e fazer outras de uma complexidade maior que ele não estava acostumado. Isso é um dos momentos em que a gente trabalha a questão do coaching, porque ele vai desenvolver novas habilidades, novas competências, até novos conhecimentos, às vezes, que o coaching não vai ensinar, mas ele vai sugerir que a pessoa busque esse desenvolvimento também nesse conjunto. A gente chama competências um conjunto que tem 3 aspectos: conhecimentos, habilidades e atitudes, certo? Então, geralmente, ele vai desenvolver em torno disso. Veja só, como que acontece isso? O coach profissional, existem alguns coaches profissionais que usam instrumentos de avaliação, de análise inicial, de perfil, e também depois usam alguns instrumentos, algumas ferramentas de apoio para fazer o desenvolvimento desse coach. E existem também algumas abordagens que não usam nada, somente a presença. Você falou do silêncio há pouco, né? Então, acontece também esse tipo de abordagem em coaching. Nem todos usam algumas ferramentas, alguns usam simplesmente a presença. Estar ali presente e trabalhando em cima daquilo que é trazido como questão do coaching. É uma visão de fora da empresa. Sempre. Com o objetivo de melhorar o nível e a qualidade da empresa e da comunicação interna. Veja, vou posicionar um pouquinho melhor. É um processo que tem o foco no coach sempre. Ele tem uma questão que tem a ver com desenvolvimento, né? Então, o que a gente faz como coach é apoiá-lo a refletir a respeito daquelas questões com ou sem o uso de alguma ferramenta.
Mas tem o coaching de vida também. Tem uma pergunta aqui que eu tenho certeza que muitas pessoas têm uma certa dúvida. Eu vou fazer essa pergunta para a Cleila, porque você também é psicóloga, não é isso? E aí as pessoas iam perguntar, então tá, e o psicólogo? Psicólogo. Em que situação eu devo procurá-lo? Okay, como é que fica? Perfeito. Qual que é o limiar entre o contratar-se um psicólogo e contratar-se um coach nas demandas tanto empresariais como pessoais? Olha só, veja só, é ótima a sua pergunta, porque nesse campo do coaching, da psicoterapia, do counseling, do mentoring, a gente poderia dizer que há uma espécie de um arco-íris, assim, com matizes que vão se modificando. Não há um limite, não há um risco, onde diz aqui começa um e aqui termina outro. E esse é o grande problema, e por isso que a gente às vezes vê algumas dificuldades até alguns profissionais. Bem, quando que a gente procura um psicólogo, então? Sempre que a gente tem uma questão que é muito mais profunda, e a gente diz que a pessoa ela tem um sintoma. Vou te dar um exemplo. Ela está com medo excessivo de entrar em elevador. Ou o namorado deixou ela faz 2 anos e ela ainda não conseguiu elaborar aquilo. Ou... Continua naquele luto eterno. Exato. Veja, aquilo que ela está trazendo é um sintoma de algo mais profundo. Então, ligado a uma doença psicossomática, um trauma, enfim. Veja bem, eu não gosto de usar o conceito de trauma, mas não necessariamente é um trauma, mas é uma rede de significações que ela construiu na sua história de vida que deixou alguma coisa lá, digamos assim, embolado. E essa coisa agora aparece na forma de sintoma. Então, como que o psicanalista, porque tem muitas linhas dentro da psicoterapia ou da psicanálise, muitas linhas. Precisaríamos uma tarde inteira para falar de todas. Mas veja só, uma das maneiras, sempre o processo da diferença do coaching, então, é que lá no nível do coaching, tanto profissional quanto de vida, o sujeito tem uma condição da sua vontade. Nós vamos trabalhar com níveis conscientes. Então, o sujeito tem a sua vontade à disposição, digamos. Ele pode acessar a sua vontade. No processo de psicoterapia, às vezes, essa vontade não está disponível. Ele não dá para dizer você pode, você consegue. Okay. É um processo bem mais complexo. Então, quando você contrata um coach, existe o querer por parte do seu coaching, né? Isso mesmo. Tanto empresa como eu quero, você, Cleila, que me ajude a resolver uma determinada demanda, determinado assunto. Isso, eu quero e eu sinto que eu posso. Eu sou um ex-diretor de uma empresa e quero me recolocar no mercado de trabalho, só que eu estou perdido. Isso. Eu não sei como eu faço, mas eu quero mudar. Como eu não sei, mas aí eu procuro um coach. Isso. E aí você vai utilizar o teu expertise, as suas ferramentas para me auxiliar como profissional a me alinhar com essa nova realidade. Então existe o querer, é isso? Existe o querer acessível. Ok. Porque na psicoterapia, se o sujeito vai até o psicanalista, o psicólogo, ele também quer. Só que esse querer não está tão fácil. Okay. Ele não consegue acionar essa vontade de forma tão simples. Então, perfeito, vai ter que ir muito mais profundo, através de análise de sonho, através de vários processos, para poder chegar a ele voltar a ter essa condição. Tá claro? Claríssimo. Ô, Cleila, aqui no seu currículo consta que você também atua como counseling, que é um termo em inglês que significa conselheiro. Exatamente. Bom, a palavra é fácil de entender, mas no contexto do coach, como é que nós poderíamos entender essa atividade? Essa atividade. Veja, eu não trabalho com psicoterapia, tá? Só sou psicóloga. Bem importante deixar isso. Você não dá a impressão que eu faço tudo. Não. Eu trabalho com coaching profissional só e counseling. Né? Então, o que é counseling? Existem 2 tipos de counseling também, como no coaching, o profissional e o pessoal. O que é o counseling? No counseling profissional tem mais um nome sofisticado em inglês chamado Trusted Advisor, que é o conselheiro de confiança. Trusted Advising é o processo de aconselhamento. Vou te dar um exemplo que eu acho que vai ficar bem claro. Por exemplo, um sujeito, uma empresa, um diretor, um conjunto de diretores está pensando em comprar uma nova empresa.
E aí ele analisa na equipe dele, a empresa dele é competente, tem todas as condições, eles analisam, fazem os levantamentos, mas eles não conseguem ficar suficientemente seguros se vale a pena fazer aquela compra. Eles contratam alguém que é da confiança deles, né? Um super especialista que vem ali participar de 1 ou 2 reuniões com eles, aportar mais ideias, mais perguntas, mais reflexões, para que os diretores ou o diretor... Vai trazer mais subsídios para tomar a decisão. Para que o sujeito consiga tomar uma decisão. Ele não vai dar a resposta, ele vai ajudar o outro a pensar melhor, mas é um especialista. Isso pode seria um consultor, né? No caso da empresa, seria um nome, um consultor. As pessoas chamam de consultor, mas às vezes ele é um sujeito de super confiança, é diferente de um consultor. Ele é quase vou ou não vou, acredita ou não. Exatamente. Tipo assim, se o cara me ajudar, nele eu confio. Então, quando ele chega e traz as suas perguntas e as suas questões, as pessoas se sentem mais confortáveis para tomar decisão. Fica mais claro. Pode acontecer também esse conselheiro especializado na área de pessoas. Ele quer fazer uma promoção de um gerente, está em dúvida, aí chama o conselheiro, o counselor que já trabalhou com a empresa e vem dar uma sugestão mais rápida. Bom, aliás, é importante dizer que o counselor sempre é um processo de curta duração. Isso é importante, tanto no profissional quanto no pessoal. Vou te explicar o que é o pessoal agora, tá bom, Mário? Então, o que é o pessoal? É quando a pessoa tem um dilema. Ela tem um dilema e ela não consegue resolver. Eles são 2 forças opostas em oposição de contrárias que a pessoa... Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu já comigo. Uma pessoa recebeu um convite da empresa dela para ir para São Paulo, assumir uma gerência mais complexa em São Paulo. Acontece que fazia 1 ano que ela tinha se separado e ela tinha 2 crianças de 9 e 11 anos de idade aqui. Mas era o sonho da vida dela, isso aí. Só que ela ficou em pânico e ela tinha que tomar a decisão em 1 semana, certo? 1 semana. Então, ela desesperada, procurou um counselor, no meu caso, para ajudá-la a pensar sobre o que ela ia fazer com aquilo. Porque era tudo que ela queria na vida que chegou na hora errada. E ela precisava de alguém que auxiliasse naquela tomada de decisão. Naquela tomada de decisão. Então, tanto Trusted Advisor na empresa quanto na vida pessoal é uma abordagem de curtíssima duração para resolver um certo conflito momentâneo. Tá. Bom, para encerrar aqui, vai mais uma palavrinha que está dentro da nomenclatura da área de coach, que é o mentoring. Mentoring. O mentoring é um processo que eu acho muito bonito, não faço também, a menos que seja na minha área, porque o mentoring é um processo de longa duração, diferente do coaching, que é de média, e o counselor, que é de curta duração, e a psicoterapia, que é de longa também, isso aí é de mais longa duração. O que acontece? Um sujeito é um jovem que está dentro da empresa, tem um grande potencial, e a empresa reconhece nele a capacidade dele vir a ser um grande gestor nessa empresa. Essa pessoa, primeiro se trabalha se ele tem a vocação para aquela área que ele está querendo ir, tipo finanças. Ele tem vocação para isso? Se ele tem vocação para isso, ele escolhe, ou a organização ajuda a escolher dentro da própria organização, alguém que é um mestre naquele assunto. E esse mentorado, então é um nome esquisito, mas é assim, ele acompanha esse seu mentor por um certo tempo, através de um programa bem definido na organização, porque ele tem que trabalhar as 3 questões que envolvem a ideia da competência, que é o conhecimento, então ele vai aprender com o seu mentor conhecimento. É que ele vai lapidando, é isso? Mas a palavra lapidação é exatamente isso, está dentro de 2 outras ideias, que é a habilidade e a atitude. Porque a habilidade e a atitude, você não tem como ensinar, né, Mário? Claro. Você não tem como ensinar alguém a nadar, você não tem como ensinar alguém a atirar ao alvo. O mentor pode chegar em determinado momento e dizer, não é esse escolhido... Não vai dar certo? Não vai dar certo? Pode acontecer. Pode acontecer. As empresas cuidam muito para que haja um bom estudo inicial, mas pode acontecer. Nós temos um minuto final, minha cara Cleila, e eu quero ver se você consegue o desafio do minuto. Você consegue fazer em 1 minuto o resumo aí dos focos principais de cada atividade para poder melhor orientar o nosso telespectador? Dos focos eu consigo. Então, coaching profissional, foco em desenvolvimento. Organização. Coaching de vida, foco em vida. Psicólogo, psicoterapia,
foco em cura ou em processos inconscientes. Counseling Trusted Advisor de organização, solução de problemas especializados, counselor emocional, psicológico, solução de conflitos pessoais, existenciais, mas que tem a ver com profissão ou não. Mentoring, aprendizagem, desenvolvimento de competências, que envolve habilidade, atitude e conhecimento. Perfeito. Fechou? Perfeito. Ótimo. Passou um desafio. Obrigada. Bom, você de casa quer conhecer um pouco mais do trabalho dessa grande profissional, a Cleila Elvira Lira. Então, na tela que está aparecendo aí, o e-mail é Cleila, né? Isso. @coradinlira.com.br. O telefone de contato é o 9997 90003. Anote aí. Redes sociais também? Você divulga nas redes sociais? Tá bom, isso aí. Tá bom? Anotou? Então, caso você queira conversar com essa profissional, anote aí e tire todas as suas dúvidas. Cleila, muito obrigado. Obrigada viu? a você, foi um prazer. Bacana. Vamos encerrar com a vinheta do Momento Coach?